Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos nesse dia, gente, sintonizar com o bem e pedir a Deus que nos envolva com muita saúde, com muita tranquilidade e, sobretudo, sabedoria na tomada de nossas decisões. Hoje nós vamos fazer um estudo muito interessante e tenho certeza que vai gerar em todos nós que estamos aqui assistindo esse estudo reflexões muito importantes. Hoje nós vamos estudar sobre a lei da afinidade e, logicamente, a consequência dessa lei na nossa própria existência. Então, meus irmãos, meus amigos, nós vamos ver, que pessoas se aproximam de nós durante a nossa existência. Muitos acontecimentos surgem parecendo coisas fortuitas ou do acaso e, na realidade, tudo está regido pela lei da afinidade. Os Espíritos dizem assim, que tudo que existe no universo vive em regime de afinidade. Olha que interessante. E eles complementam dizendo assim, onde quer que coloquemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, aí se desenvolverá a nossa própria existência. Então, é muito interessante nós começarmos a refletir sobre a nossa afinidade com pessoas e com acontecimentos, porque grande parte de nós, e por muito tempo, sequer percebíamos ou percebemos que a afinidade rege sim a nossa existência na matéria ou mesmo fora dela. Vamos aqui conceituar, não é? Afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos e mesmo pontos de vista. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude de atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. E pelos mecanismos da lei da afinidade, a sintonia, passa a ser uma lei, então, inderrogável. Houve afinidade, vai haver, naturalmente, por consequência, sintonia, faixa vibratória próxima. Diz aqui, a afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Então eu fui buscar em Sueli Caldas Schubert algumas colocações a esse respeito também. Diz assim, quer dizer, pessoas com opiniões, ideias, sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis da afinidade e, por assim ser, vibram na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, tanto para o bem e para a felicidade, quanto para a desdita ou infelicidade. Olha aí uma reflexão e um alerta muito importante. Pela nossa semelhança, de inclinações, de gostos, semelhança nos nossos pensamentos, nós vamos estabelecendo com outras pessoas sintonia, tanto para a nossa felicidade, quanto também para a nossa desdita ou infelicidade. Nós vamos vibrar na faixa vibratória que nos é própria e os Espíritos nos ensinam assim. Dessa maneira, nós nos cercamos das pessoas e dos Espíritos com os quais nos afinamos, seja na matéria ou fora dela. E eles dizem assim, sintonizar é estar na mesma frequência mental e emocional de outro alguém. Então, a primeira reflexão importante do nosso estudo sobre afinidade é isso, é começarmos a compreender que na nossa jornada física, ou mesmo fora dela, nós vamos nos aproximando de pessoas e que não são aproximações por meros acasos. Não. Nós vamos nos aproximando das pessoas com quem
nós sintonizamos. É a lei da afinidade que passa a funcionar com muita força na nossa existência, no nosso dia a dia. Então, como disse o Eli Caldas Schubert, é importante saber em que faixa vibratória nós estamos nos colocando, porque a afinidade invariavelmente vai estabelecer em nós sintonia e nós vamos estar cercados das pessoas que têm pendores e se assimilam e se assemelham sim com aquilo que nós também pensamos. A segunda consequência e reflexão, gente, dos nossos estudos é nós compreendermos não só a aproximação das pessoas, como se estabelece, é o que nós estudamos agora nesse momento, como principalmente como os acontecimentos que vão surgindo na nossa jornada, porque nós já estudamos aqui, que temos marcos encarnatórios, mas a trajetória nós vamos fazendo de acordo com aquilo que a gente vibra. Então os acontecimentos deixam de ser algo sem nexo, parecendo obra do acaso, e nós vamos sim percebendo que nós vamos atraindo acontecimentos para a nossa existência que muitas vezes nem estavam previstos. Vejam o que dizem aqui os espíritos na fala de Joana de Ângeles. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Durante a jornada, vamos atraindo pessoas, como estudamos agora há pouco, como principalmente acontecimentos, de acordo com nossos pendores, nossas inclinações e nossos desejos. Então, esse é um momento de reflexão que estamos fazendo para perceber, como diz Joana de Ângeles, nada está sem nexo. Então, os acontecimentos que vão sendo atraídos para a nossa jornada física, isso acontece de acordo, gente, com nossas inclinações, com aquilo que a gente deseja para nós. Então, nós vamos estabelecendo nesses desejos, nesses pendores, aquilo que nós desejamos para nós e para a nossa própria jornada. Veja que interessante o que dizem os espíritos ainda. Mentes comungam com mentes que se assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. É dessa maneira, então, seguindo a lei natural da afinidade, que nós vamos atraindo pessoas, acontecimentos. Olha o que eu disse lá no início, na fala dos espíritos. Aonde nós colocamos nosso pensamento e nossos sentimentos, aí vai se estabelecer a nossa própria vida. Então, diante dessas reflexões, de termos essa compreensão, qual deve ser a nossa conduta diante disso? O que fazer com esse conhecimento que os espíritos estão nos trazendo? Eles dizem assim: a cada degrau de evolução, vamos saindo do modo automático das atrações, das ações e reações, para o modo consciente. É quando nos apropriamos de nosso próprio destino e tomamos as rédeas de nossa existência. Então veja que reflexão importantíssima dos espíritos benfeitores. Eles dizem, quando na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando o que, gente? O modo automático. Lembra que falei lá no início? A lei da afinidade vai regendo a nossa existência e muitas vezes a gente sequer percebe. Fruto ainda de nossa pouca condição evolutiva e espiritual. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, aí sim, nós passamos a perceber, a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a lei da afinidade está regendo, não é? A nossa existência na matéria ou fora dela. E aí vamos deixando o modo automático de convívio aqui na matéria e vamos então cair no modo consciente, onde nós comandamos aquilo que desejamos para a nossa existência, que nós já vamos refletindo e pesando direitinho em que faixa vibratória nós desejamos sintonizar. Dizem assim: então, passo a passo,
vamos modificando o nosso mundo íntimo, passando a eleger para nossas vidas hábitos mais saudáveis, tanto para o corpo quanto para a alma. É isso. Se nós queremos uma faixa, não é, de afinidade melhor para a nossa existência, é aquele trabalho de reforma íntima, escolhendo os melhores hábitos e passo a passo, sim, nós vamos atraindo para nós pessoas que vibram no bem, acontecimentos mais felizes e a nossa existência passa a entrar numa faixa de harmonia bem melhor. Por isso que dizemos, com o livre-arbítrio, nós vamos atraindo para a nossa existência aquilo que nós desejamos. Então, quanto melhor a nossa faixa vibracional, a lei de afinidade vai entrar em ação e atrair para nós aquilo que nós estamos também vibrando. Olha aí, a semelhança das inclinações, dos gostos, dos desejos, regendo a nossa vida de relação. Então, os relacionamentos, gente, eles podem ser muito sadios, como podem ser muito tóxicos também. Isso tudo está a depender, como diz, da afinidade estabelecendo sintonia entre nós. Dizem ainda os espíritos, não só evoluindo saímos para o modo consciente de nossa existência, como vamos também aprendendo a orar e nos conectar às faixas mais elevadas do pensamento e alcançando regiões felizes da espiritualidade. Então, nos trabalhando intimamente, nos colocando em oração, como um hábito sadio também para a nossa vida, onde nós vamos alcançando aquelas faixas superiores do pensamento e, sobretudo, não é, colocando na nossa existência hábitos mais saudáveis, naturalmente, pela lei da afinidade que aqui estamos estudando, nós vamos palmilhando um caminho mais feliz, mais sereno, mais harmonioso e com maior progresso espiritual. Finalizando o nosso estudo, vamos ver como a lei de afinidade nos alcança também lá na pátria espiritual, quando deixarmos o corpo físico que nos fez como instrumentos de expressão aqui na matéria, quando estivermos de retorno ao mundo espiritual, a lei de afinidade lá com muita força também atuará sobre nós. Veja o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Então, gente, é isso. Esses esclarecimentos do nosso estudo nos mostram a importância, não é, da lei da afinidade regendo a nossa própria existência na matéria e, como vimos agora, fora dela também. Então, espero que Deus nos ilumine. Se gostaram do nosso estudo, por favor, gente, deixa aqui o seu like. Vamos divulgar bastante, né, o nosso canal de estudos espíritas. Levem esses estudos a outros corações. Transmitam, não é, pelo Zap, pelas redes sociais, esses estudos que não são meus, nem são especificamente de ninguém, é de todos nós, vindo da espiritualidade. Então, que outros corações possam também usufruir dessas reflexões. Se Deus permitir, estamos juntos aqui, gente, no próximo sábado. Paz e luz para todos nós.